A paz de Cristo, pessoal, tudo bem? Me chamo Everton Machado, sou diácono da ADVEC e estou aqui para te acompanhar e orientar nessa nova etapa da sua caminhada com Cristo. Hoje falaremos sobre a lição 2, que fala sobre Jesus, o Salvador, da nossa revista do Discipulado. E quero te incentivar a ler todo o conteúdo com atenção. Essa revista traz ensinamentos preciosos que vão te ajudar a crescer no conhecimento da Palavra de Deus e afirmar ainda mais a sua fé. Veremos nesse estudo que ao longo da história, muitos homens contribuíram para o progresso da humanidade, mas nenhum se compara a Jesus. Diferente dos grandes líderes e pensadores, ele se destacou não por poder ou riqueza, mas pela sabedoria e pureza de suas ações. Sua vida simples e mensagem de amor, perdão e humildade continuam a inspirar gerações. O nascimento de Jesus foi um milagre divino, realizado pelo Espírito Santo, revelando o poder de Deus e o cumprimento das profecias. Sua genealogia comprova sua linhagem humana e divina, mostrando que ele veio para redimir toda a humanidade. Como Deus encarnado, Jesus demonstrou autoridade sobre a natureza, o pecado, a enfermidade e até a morte. Sua missão foi revelar o amor do Pai, trazer salvação e ensinar que a santidade é possível. Ao entregar sua vida, ele libertou o ser humano do pecado e ofereceu reconciliação com Deus. Cristo continua sendo o exemplo supremo de amor, obediência e fé. E sua presença transforma, cura e renova todos os que o creem. Homem Jesus. Ao longo da história da humanidade, muitos homens se destacaram por suas grandes contribuições. Físicos, filósofos, escritores, governantes e cientistas mudaram o rumo do mundo com suas ideias e descobertas. Entretanto, entre todos os nomes que marcaram épocas, existe um que se eleva acima de qualquer outro: Jesus. Ele não foi conhecido por riquezas, poder ou conquistas materiais, mas pela sabedoria de suas palavras e pela pureza de suas ações. Jesus ensinou o valor do amor, da humildade e do perdão, mostrando ao mundo que a verdadeira grandeza está em servir e amar o próximo. Sua vida simples e sua mensagem eterna continuam a iluminar caminhos, inspirando gerações em todas as partes do planeta. O homem Jesus foi e sempre será um exemplo de luz, coragem e fé para toda a humanidade. O nascimento de Cristo. A vida de Jesus foi marcada por fatos extraordinários e inexplicáveis aos olhos humanos. A ciência nunca pôde entender como Maria concebeu sem ter relações com José. Esse milagre, realizado pelo Espírito Santo, revela o poder de Deus para tornar real aquilo que é impossível ao homem. O nascimento de Jesus é descrito somente por Mateus e Lucas, enquanto Marcos e João não relatam esse evento. Os evangelhos mencionam pouco sobre sua infância e juventude, exceto o episódio aos 12 anos no templo. O verdadeiro foco das narrativas evangélicas está em seu ministério de cura, ensino, morte e ressurreição. Através de suas palavras e ações, Jesus revelou as boas novas do reino de Deus e demonstrou que sua vinda ao mundo representa o cumprimento da promessa divina de salvação para toda a humanidade. A humanidade do Messias. O Evangelho de Mateus inicia com uma lista de nomes que revela a genealogia de Jesus. Esse discípulo desejava mostrar que Cristo era descendente de Davi e de Abraão, cumprindo as profecias e as promessas feitas por Deus ao povo de Israel.
Assim, destaca-se que o nosso Salvador possuía também ascendência humana. Lucas, por sua vez, apresenta a linhagem de Jesus até Adão, evidenciando a sua participação na natureza humana, embora sem pecado. Dessa forma, toda a terra pôde ser abençoada, conforme a promessa feita a Abraão. Mesmo sendo divino, Jesus compadeceu das nossas fraquezas e viveu como um homem comum. Frequentou a sinagoga, participou de festas, trabalhou, sentiu fome e cansaço. Títulos que revelam sua humanidade. Filho do homem, filho de Davi e Nazareno. Cristo ou Emanuel. A vinda do Messias, nascido de uma virgem, foi anunciada pelo profeta Isaías, muitos séculos antes do nascimento de Jesus. Essa profecia revelava o plano divino de redenção, em que o próprio Deus se manifestaria ao mundo em forma humana. Quando Jesus nasceu, ele cumpriu plenamente essas palavras, mostrando-se como Deus conosco, o eterno Manuel. Esse nome, de origem hebraica, significa que o Senhor decidiu habitar entre os homens, compartilhando de suas dores, limitações e desafios. Em Jesus, o invisível tornou-se visível e o Criador se aproximou de sua criação para reconciliá-la consigo mesmo. Ele não apenas veio como um mensageiro, mas como o próprio Deus encarnado, pleno de graça e verdade. Sua vida, ensinamentos, morte e ressurreição demonstram que Deus, por amor, escolheu estar presente entre nós para salvar e transformar a humanidade. A divindade de Jesus. Jesus era ao mesmo tempo humano e completamente divino. Certa vez, os judeus o acusaram de estar endemoniado por causa dos muitos milagres e sinais que ele realizava. Então, Cristo rebateu tais acusações, negando-as e afirmando ter poder para conceder a vida eterna, o que provocou grande indignação entre eles. Os judeus questionaram sua superioridade em relação a Abraão, o grande patriarca de Israel. Em resposta, Jesus declarou: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Essas palavras remetem à revelação de Deus a Moisés. Eu sou o que sou, confirmando assim sua divindade. A obra sobrenatural do Espírito Santo em Maria uniu o humano e o divino de forma perfeita. Jesus, o Deus encarnado, é o único da história. Nenhum outro homem dividiu o tempo, nem transformou tão profundamente a humanidade como ele. Jesus possuía atributos divinos. A Bíblia mostra que Jesus, embora tenha vivido como homem, revelava claramente sua natureza divina. Ele demonstrou poder sobre a natureza ao clamar a tempestade com sua voz, e autoridade sobre o mundo espiritual ao expulsar demônios. Também curava doentes de todas as enfermidades e trouxe de volta à vida aqueles que já estavam mortos. Além disso, Jesus revelou sua divindade ao perdoar pecados, conceder vida eterna e entregar autoridade espiritual aos seus discípulos para realizar milagres. Outro aspecto de sua natureza sobrenatural era a onisciência. Ele conhecia os pensamentos, as intenções e a história de cada pessoa. Assim, Jesus provou ser verdadeiramente Deus entre os homens, manifestando poder, graça e sabedoria divina em todas as suas obras. Os propósitos da vinda do Messias. A vinda de Jesus ao mundo não foi um acontecimento casual, mas o cumprimento perfeito dos planos eternos de Deus. Cristo veio para revelar o amor divino de maneira concreta, mostrando que o Pai Celestial se importa
profundamente com a humanidade. Sua missão envolvia trazer salvação ao pecador, libertando-o do poder do pecado e oferecendo-lhe uma nova vida de comunhão com Deus. Além disso, Jesus mostrou, por meio de sua própria vida, que é possível viver em santidade, mesmo em um mundo marcado pelo mal. Ele foi o modelo perfeito de obediência, pureza e amor. Outro propósito de sua vinda foi anunciar as boas novas do reino de Deus, proclamando a esperança, o perdão e a paz disponíveis a todos os que creem. Assim, a vida de Cristo revelou o plano redentor e infinito amor de Deus pela humanidade. A demonstração do amor de Deus. Em toda a Bíblia encontramos inúmeros registros das manifestações da misericórdia de Deus para com a humanidade. Ele supriu o seu povo com alimentos em momentos de fome, conduziu à liberdade quando estava escravizado, curou enfermos, restaurou vidas, livrou da morte e concedeu vitórias impossíveis em tempos de guerra. Todas essas ações revelam Deus cheio de graça e bondade. Contudo, entre todas as suas obras, a maior expressão do amor divino foi enviar seu único filho, Jesus Cristo, para morrer pela humanidade. Ele se entregou por nós, quando ainda estávamos afastados de Deus, sem merecer tamanha misericórdia. Na cruz, o Senhor revelou o significado mais profundo do amor, dar a vida pelo pecador, para oferecer-lhe perdão, salvação e vida eterna. A salvação do pecador. O objetivo central da vida de Jesus ao mundo não foi apenas introduzir uma nova doutrina ou propor um estilo de vida diferente. Sua missão mais importante foi entregar-se pela humanidade, trazendo redenção para todos os que creem. Jesus declarou claramente esse propósito, afirmando que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, entregando sua própria vida como resgate em favor de muitos. Essa verdade mostra que o cerne do Evangelho não é simplesmente o ensino ou a moral, mas o sacrifício voluntário de Cristo, a aplicação do amor incondicional de Deus. A vida, morte e ressurreição de Jesus são a prova definitiva de que Deus quer reconciliar a humanidade consigo, oferecendo salvação e vida eterna àqueles que o recebem com fé. O sacrifício de Cristo é o maior presente já oferecido ao homem. O exemplo de que a santidade é possível. Jesus revelou o amor infinito de Deus pela humanidade. Salvou aqueles que estavam perdidos em pecado e mostrou que é possível viver neste mundo de forma que agrada ao Senhor. Além de entregar sua vida para nossa redenção, ele deixou exemplares, modelos de santidade, ensinando-nos como viver em obediência e amor. O Senhor demonstrou que, mais do que restaurar o homem, é possível vencer o pecado através de sua graça e exemplo. A chave para esta vitória está em seguir seus passos, observando sua vida, suas palavras e suas ações. Jesus nos convida a imitar sua humildade, obediência e amor ao próximo, mostrando que uma vida santificada é possível mesmo em um mundo cheio de desafios. Seguir Cristo é o caminho para transformação, perdão e vida eterna. O anúncio das boas novas. O termo boas novas ou boas notícias origina-se do vocábulo grego eugelion, que no português originou a palavra evangelho. Essas boas novas traziam uma mensagem de amor, redenção e esperança, com um propósito claro: alcançar o coração das pessoas. A transformação verdadeira começa no interior de cada indivíduo, e a restauração do povo depende de uma mudança interna. No entanto, muitos judeus não compreenderam o propósito de Deus e rejeitaram
essa mensagem de salvação. Para aqueles que receberam Jesus e creem em seu nome, ele concedeu um privilégio inimaginável, o direito de se tornarem filhos de Deus, participando da sua família e herdando sua promessa de vida eterna. Assim, o Evangelho não é apenas uma boa notícia, mas o caminho para reconciliação, esperança e transformação interior. A autoridade de Cristo. Cristo demonstrava seu poder com plena autoridade, levando liberdade a todos que estavam presos pelo pecado e curando os doentes sempre que se aproximava dele. Onde quer que ele estivesse, sua presença era marcada pelo milagre e pela transformação de vidas. Aqueles que sofriam encontravam nele conforto, força e esperança. Sua ação não se limitava a um lugar específico. Ele andava entre as pessoas, tocando corações e restaurando a vida. A fé naquele que tem poder sobre todas as coisas permite que sejamos libertos de toda angústia e doença. Cada encontro com Cristo revela seu amor, sua misericórdia e sua capacidade de mudar realidade. Ele não se cansava de ajudar, de curar, de libertar. A palavra de Deus se cumpriria em sua vida, provando que ele é o Senhor sobre todas as coisas e que aqueles que se aproximam dele são reconhecidos, amados e transformados por seu poder divino. A autoridade para libertar. A principal liberdade que Jesus anunciou está relacionada diretamente ao nosso eu interior. O egoísmo humano é a principal causa de nossos pecados e das nossas escolhas, que nos afastam de Deus. Cristo veio para nos mostrar as diversas vezes em que agimos somente segundo a nossa própria vontade, ignorando o plano de Deus para nossas vidas. Ele chama cada pessoa a viver uma vida de renúncia e submissão à vontade divina, encontrando verdadeira liberdade no seu amor. Após chegar à sinagoga e declarar-se o Messias profetizado por Isaías, Jesus demonstrou sua autoridade e poder. O Evangelho de Lucas relata diversos casos de pessoas dominadas por espíritos malignos que foram libertas pelo toque de Jesus. Sua presença trazia cura, restauração e esperança. Em Cafarnaum, o homem possesso de um demônio se manifestou durante o ensino de Jesus na sinagoga, mas foi imediatamente liberado pelo poder divino. Todos se surpreenderam com a autoridade que ele tinha sobre espíritos impuros, reconhecendo sua capacidade de transformar vidas. A autoridade para curar. Devido às diversas curas que Jesus realizava, grandes multidões passavam a segui-lo, onde quer que ele fosse. Essa ação nos mostra que o Mestre não apenas tinha poder para libertar os oprimidos, mas também capacidade para restaurar a saúde das pessoas, curando todas as enfermidades. Sua presença era um sinal vivo do amor de Deus e de sua autoridade sobre toda dor e sofrimento. Muitas pessoas o procuravam, mas nem todos desejavam algo mais profundo do que a cura física. Alguns buscavam apenas alívio temporário para suas dores, sem valorizar o ensinamento espiritual que Jesus trazia. Um exemplo claro disso foi o dos leprosos, que ele curava. Entre 10 homens que receberam restauração, somente um voltou para expressar gratidão ao Mestre e louvar a Deus, reconhecendo que sua vida foi verdadeiramente transformada. Essa história nos ensina que a gratidão e a fé são essenciais para experimentar a plena libertação que Cristo oferece, e que a cura não se limita ao corpo, mas atinge o coração e a alma. A autoridade para perdoar pecados.
Certo dia, enquanto Jesus ensinava diante dos fariseus e dos mestres da lei, alguns homens trazem um amigo paralítico até o mestre. Eles esperavam que ele simplesmente o curasse, mas Cristo surpreendeu a todos com uma declaração profunda: Homem, os seus pecados estão perdoados. Essas palavras causaram escândalo entre alguns judeus presentes, que questionavam em seus corações a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Conhecedor do interior daqueles homens, Jesus mostrou que tinha poder para curar o corpo e perdoar o pecado, revelando sua autoridade divina de forma clara. Ele demonstrou que a salvação é tão importante quanto a restauração física, pois o perdão transforma a vida de dentro para fora. Depois, Cristo ordenou ao paralítico que pegasse sua cama e retornasse para casa, o que surpreendeu a todos presentes. O homem obedeceu exatamente como Jesus instruíra, glorificando a Deus e confirmando que o poder de Cristo se estende sobre a alma e o corpo, provando que sua autoridade é total. Conclusão. Nesta lição, aprendemos que Jesus cumpriu todas as profecias. Nasceu como o Deus conosco e habitou entre os homens em forma humana. Ele foi completamente divino e ao mesmo tempo humano, demonstrando a perfeição do caráter de Deus em sua vida e a capacidade de se identificar com a natureza humana. Mesmo sendo divino, ao assumir a forma humana, Cristo compadeceu-se das fragilidades, limites e sofrimento do homem. Viveu de maneira exemplar, deixando ensinamentos e exemplos que servem de modelo para todas as gerações, mostrando como é possível viver em santidade. Mesmo em um mundo imperfeito, a vinda de Jesus estava ligada a propósitos divinos claros: demonstrar o amor de Deus, salvar o pecador, provar que a santidade é alcançável e levar as boas novas ao coração das pessoas. Ele não veio para ensinar apenas uma nova doutrina, mas principalmente para morrer pela humanidade. Durante todo o seu ministério, Jesus age com autoridade, libertando os oprimidos e curando os doentes, onde quer que estivesse. Lembre-se que o aprendizado não termina aqui. Ele se transforma em prática e atitude no seu dia a dia. Aplique o que vimos hoje com fé e dedicação, buscando sempre crescer em conhecimento e sabedoria. Que a palavra de Deus continue guiando seu caminho e fortalecendo a sua caminhada. Estou à disposição para esclarecer dúvidas e apoiar seu crescimento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. E não se esqueça, se depender de mim, você não vai parar. Deus te abençoe e fique na paz.